Olá, bem-vindos de volta. Hoje temos um material fascinante que nos leva a um mundo que, bem, parece quase impossível. Os documentos que analisamos pintam um quadro que, à primeira vista, não faz muito sentido. Imagine só a cena. Jesus nasce num reino que se diz judaico, mas o rei, Herodes, é de uma etnia vizinha, os idumeus, e tem um nome grego. E para completar, quem é que garante a segurança dele? O exército do Império Romano. É uma confusão de identidades, não é? E o que me fascina neste material é precisamente isso: tentar perceber como é que, no meio deste caos de culturas e de poder, surge um movimento que iria mudar o mundo. A nossa missão hoje é mergulhar nesse ambiente. Como era realmente viver ali? É a pergunta perfeita para começar. Porque para entender qualquer um dos eventos do Novo Testamento, desde os milagres de Jesus às viagens de Paulo, precisamos de perceber o palco onde tudo aconteceu. E esse palco foi construído basicamente por duas forças gigantescas. Uma cultural e intelectual, o helenismo, o legado grego que Alexandre o Grande espalhou por todo o Oriente. A outra militar e administrativa, o poder implacável de Roma. Estas duas camadas, uma grega e outra romana, formam a superestrutura que define tudo. Ok, vamos começar por essa camada grega. É curioso pensar que o Novo Testamento, a história de um carpinteiro da Galileia, foi escrito maioritariamente em grego. Como é que isso aconteceu? Bem, Alexandre foi mais do que um conquistador. Ele foi, à sua maneira, um visionário da globalização. A política dele não era só dominar, era fundir culturas. Ele fundou cidades gregas, as polis, por todo o lado, do Egito à Índia. E estas cidades não eram só quartéis, eram centros de cultura. Com ginásios, teatros? Exatamente. E o resultado mais prático e poderoso disto foi a criação de uma língua comum, o grego koiné. Não era o grego clássico, super complexo de Platão, mas sim uma versão simplificada. Era o inglês daquela época. A língua franca. Precisamente. Era a língua do comércio, da administração, das ideias. Escrever em koiné significava que a tua mensagem não ficava presa na Judeia. Ela podia viajar instantaneamente por todo o Mediterrâneo. Entendo a parte da língua grega como unificador, mas a cultura não para um exército. Como é que este mundo helenístico, que parece tão vibrante, acaba por cair sob o domínio de Roma? Eram simplesmente mais fortes? Havia algo mais. Os reinos que sucederam a Alexandre eram, notoriamente instáveis. Viviam em guerra uns com os outros. Roma, por outro lado, era uma potência em ascensão. Muito organizada, muito pragmática. Eles não chegaram logo como conquistadores puros. Chegaram como organizadores? Exato. Em 64 a.C., o general Pompeio entra na região que estava um caos, anexa a Síria e basicamente diz: ok, vamos pôr ordem nisto. E a estratégia romana era genial. Em vez de governar tudo diretamente, eles criaram uma rede de reinos clientes. Certo. Colocavam um líder local no poder, como o Herodes, davam-lhe o título de rei, mas esse rei devia lealdade e impostos a Roma. Era uma forma de terceirizar a administração. Uma espécie de gestão por procuração, então. E quando Roma decidia governar diretamente, como é que funcionava? A fonte fala de diferentes tipos de províncias. Exatamente. A administração romana era tudo menos uniforme. As províncias mais tranquilas, tipo a Acaia, na Grécia, eram senatoriais. Mas as províncias de fronteira, ou com potencial de rebelião, como a Síria, eram imperiais. Estavam sob o controle direto do imperador, que lá tinha as suas legiões. A Judeia era um caso especial, uma província menor, mas problemática, governada por um funcionário de escalão inferior. Primeiro um prefectus, depois um procurador, como Pôncio Pilatos. E ele não respondia ao Senado? Não, ele respondia diretamente ao imperador. Era o representante pessoal do César, com poder de vida e de morte. Poder de vida e de morte. Isso soa a receita para o desastre. Quer dizer que a justiça numa província inteira dependia só do caráter de um único homem? Não havia freios? Na prática, muito poucos. Um governador, como Pilatos, tinha uma autonomia imensa. A sua preocupação era manter a paz e garantir os impostos. Se isso significava crucificar uns rebeldes para dar o exemplo, ele tinha toda a autoridade para o fazer. O único recurso real era apelar a Roma, o que era um processo longo e caro. A menos que. A menos que se fosse cidadão romano. Aí o jogo mudava completamente. Aqui está, a cidadania romana. O que me impressiona na fonte é que não era só um título, era um superpoder, um escudo legal.
E o apóstolo Paulo é o exemplo perfeito. Ele, vindo de uma província periférica, podia parar o sistema judicial local e dizer: não, levem-me ao chefe em Roma. É incrível. Sem dúvida. A cidadania era a ferramenta mais poderosa que um indivíduo podia ter. Um cidadão romano não podia ser torturado sem um julgamento formal. Certo, o direito de apelar ao tribunal do imperador em caso de pena capital. E não era algo exclusivo da elite. Paulo nasceu cidadão, provavelmente porque seu pai ou avô a recebeu. Mas um soldado de uma tropa auxiliar vindo de qualquer canto do Império recebia a cidadania para si e para os seus descendentes após 25 anos de serviço. Era uma ferramenta de mobilidade social e de lealdade. Temos então essa superestrutura imensa. Mas estou curiosa sobre como isso se sentia no dia a dia. Como era ser um judeu na Galileia a viver sob um rei fantoche como Herodes? Devia haver uma tensão constante? Uma tensão explosiva. A Palestina era um caldeirão. Por um lado, parte da elite urbana estava seduzida pelo estilo de vida helenístico. Por outro, havia uma resistência feroz dos tradicionalistas, que viam isso como uma contaminação da sua fé. Essa tensão chegou a um ponto de ruptura, um século e meio antes de Cristo, quando um rei grego, Antíoco IV, cometeu o sacrilégio supremo. Tentou proibir o judaísmo e erigiu um altar a Zeus dentro do Templo de Jerusalém. Profanar o lugar mais sagrado, imagino que a reação não tenha sido pacífica. Foi o gatilho para a revolta dos Macabeus, uma guerra de guerrilha que, milagrosamente, resultou num reino judaico independente, a dinastia dos Asmoneus. E eles tornaram-se extremamente nacionalistas, forçando povos vizinhos, como os idumeus, a converterem-se. É neste cenário que os romanos chegam e colocam no poder um descendente desses idumeus convertidos à força, Herodes. Herodes, o Grande. O nome já é grandioso, mas o homem é uma caixa de surpresas. A fonte descreve-o como um mestre da construção, o homem que nos deu a versão mais espetacular do templo e, ao mesmo tempo, um monstro paranoico que assassinou a própria mulher e 3 dos seus filhos. Que contradição! É a contradição de todos os governantes clientes. Ele tinha de agradar a 2 senhores. Por um lado, precisava de legitimidade aos olhos dos judeus, e nada melhor que uma grande obra no templo. Por outro, tinha de provar a sua lealdade a Roma, esmagando qualquer rebelião. A paranoia dele não era só uma falha de caráter, era uma estratégia de sobrevivência, mas que deixou um legado de ódio. E assim que ele morreu, tudo explodiu, claro. O reino inteiro explodiu em revoltas, e a resposta de Roma foi Subtil e delicada, suponho. brutal, como seria de esperar. O governador da Síria, Varus, marchou para a Judeia, esmagou as rebeliões e, para a mensagem ficar clara, crucificou 2.000 prisioneiros judeus ao longo das estradas. 2000? Imagine o trauma coletivo. Foi nesse reino em chamas que os filhos de Herodes assumiram o poder. E um deles, que governava a Galileia, é uma personagem central nos Evangelhos, Herodes Antipas. Certo, Antipas. O homem que mandou decapitar João Batista. Ele aprendeu alguma coisa com os erros do pai. Ele era mais astuto, talvez, mas igualmente insensível às tradições locais. Há um detalhe nos documentos que é incrivelmente revelador. Antipas decidiu construir uma nova capital e chamou-lhe Tiberíades, em homenagem ao imperador. Uma jogada política inteligente. Sim, mas o problema foi onde ele a construiu. Sobre um antigo cemitério. Espera aí? Em cima de um cemitério? Para a lei judaica, isso tornava a cidade inteira ritualmente impura. Exatamente. Ninguém que seguisse a religião à risca podia viver lá. É uma provocação. Uma forma de dizer: as vossas regras não me interessam. É um padrão de comportamento, então. É um padrão que vemos também nos governadores romanos. Pôncio Pilatos parece ter um talento especial para isso. Ele não só marcha com estandartes com a imagem do imperador para dentro de Jerusalém, como também decide financiar um aqueduto com o dinheiro do tesouro do templo. É o equivalente a roubar a caixa de esmolas da igreja para uma obra pública. Precisamente. Cada um desses atos era como atirar gasolina para uma fogueira que já ardia lentamente. Toda essa tensão, esse conflito, mas, ao mesmo tempo, como já dissemos, o império era um lugar conectado. As pessoas, e com elas as ideias, viajavam. Como é que uma nova fé, como o cristianismo, se espalha num ambiente destes? De certa forma, o Império Romano criou a primeira grande rede de informação. As estradas eram seguras, a pirataria tinha sido suprimida no Mediterrâneo. E o que vemos é um verdadeiro mercado de ideias religiosas. Os cultos cívicos tradicionais
estavam a perder força. As pessoas procuravam algo mais pessoal. E foi aí que os cultos orientais, como os da deusa egípcia, Ísis, ou do deus Serapis, se tornaram imensamente populares. Eram levados por soldados, comerciantes, escravos. E como é que esses cultos se organizavam? Imagino que não construíssem um templo a Ísis em cada cidadezinha da Gália. Não, de todo. Muitas vezes começavam de forma muito humilde. A fonte dá um exemplo fantástico de Delos. Um imigrante egípcio, no século III a.C., trouxe consigo uma estátua do seu deus, Sarapis, e venerava-a em casa, numa pequena capela. Começava no espaço privado. Exato. 2 gerações depois, o seu neto, já integrado na sociedade, comprou um terreno e construiu um templo público para o deus do avô. Muitas vezes, estes devotos organizavam-se em associações voluntárias, os collegia. Associações voluntárias. E soa muito moderno. Quase como clubes ou grupos de interesse. Funcionavam como clubes sociais, onde comiam juntos, ajudavam-se mutuamente. E é neste cenário que o judaísmo e o cristianismo entram, mas eles traziam algo radicalmente diferente. O quê, exatamente? No mundo onde os deuses não eram ciumentos, um devoto de Ísis podia perfeitamente fazer um sacrifício a Júpiter no dia seguinte. O judaísmo e o cristianismo chegam com uma ideia chocante. Existe apenas um Deus. E ele exige devoção exclusiva. Ah, então essa é a grande diferença. Exclusividade. Sim, todos os outros deuses não são apenas diferentes, são falsos. Isto era um desafio direto a toda a estrutura social e religiosa do mundo romano. E como é que um grupo com uma ideia tão radical se organiza para sobreviver e crescer? Eles usaram a estrutura mais básica e resiliente da sociedade, a casa. O modelo que adotaram foi o das igrejas domésticas, as domus ecclesiae. As primeiras comunidades reuniam-se nas casas de membros mais abastados, que se tornavam os patronos do grupo, oferecendo espaço, proteção e recursos. Era uma rede descentralizada e muito difícil de controlar. Então o segredo da expansão não foi construir grandes catedrais, mas usar a estrutura mais íntima da sociedade. A revolução começou na sala de estar. É isso mesmo. É um movimento de baixo para cima, que se espalhou não só através de apóstolos famosos, mas também de pessoas comuns, comerciantes, artesãos que viajavam e levavam a sua nova fé consigo. Certo. E isso explica a transição crucial do movimento. Começou como um movimento rural judaico na Galileia, mas em poucas décadas tornou-se um fenômeno predominantemente urbano e gentil, não judeu. As cidades greco-romanas, com as suas sinagogas, associações e redes de hospitalidade, foram o ecossistema perfeito para essa semente germinar. O que fica para mim, depois de toda esta conversa, é um mundo de contradições fascinantes. Um mundo mais conectado do que nunca pela língua grega e pelas estradas romanas, mas ao mesmo tempo profundamente dividido por tensões locais. Um mundo brutalmente controlado por Roma, mas paradoxalmente cheio de uma liberdade religiosa que permitiu que novas ideias florescessem. Foi neste caos fértil que tudo aconteceu. Exatamente. E para fechar, o material que analisamos deixa-nos com uma reflexão final, ligada a um evento que mudou tudo. Em 70 depois de Cristo, os romanos destruíram Jerusalém e incendiaram o templo. Para o judaísmo, foi uma catástrofe inimaginável. O centro do seu universo desapareceu. Tiveram de se reinventar completamente. Sim, focando-se na sinagoga e no estudo dos textos. E isto leva-nos a uma pergunta provocadora. Se o templo nunca tivesse sido destruído, o cristianismo teria se separado do judaísmo da mesma forma? Ou teria continuado a ser uma seita dentro dele? Ou foi precisamente a perda desse centro físico que, paradoxalmente, libertou o movimento cristão para se definir como uma fé verdadeiramente universal, pronta para se espalhar não a partir de um templo em Jerusalém, mas através das inúmeras igrejas vivas nas casas das cidades de todo o Império? É algo para se pensar.